Meu nome é Renato Farias, sou jornalista, editor do portal AEC Web. Hoje a gente está aqui com mais uma programação para quem, uma programação rica para quem se interessa aí por impermeabilização, proteção de estruturas, né? A gente vai falar bastante aqui sobre soluções e inovações para esse segmento, com o Rolando Infante Filho e o Edgar Ribeiro, que são da Vedacity Pro. Bom, esse evento é uma realização do portal AEC Web e tem patrocínio da Vedacity Pro. Vou falar um pouquinho como que vai ser a programação do dia de hoje, né? Então, a gente está começando agora a nossa transmissão e a gente vai ter em seguida aqui a palestra Soluções e Inovações para a Impermeabilização, com o Rolando Infante Filho, que é gerente técnico comercial da Vedacity Pro, e com o Edgar Ribeiro, que é engenheiro civil também da Vedacity Pro. Logo depois dessa apresentação, que tem cerca de 50 minutos de duração, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, em que o público, vocês vão poder mandar as perguntas aqui para a gente, eles vão responder ao vivo. Quem estava aqui com a gente agora há pouco viu que eles estão nos acompanhando, estão acompanhando aqui os testes. E logo depois dessa sessão de perguntas e respostas, a gente vai ter encerramento e alguns recadinhos finais, né? Bom, esse evento está sendo gravado, as palestras vão estar disponíveis gratuitamente já a partir de amanhã no portal AEC Web, e vocês também vão receber, quem se inscreveu vai receber um e-mail com o link para poder acessá-la depois, poder compartilhar, podem ficar à vontade porque o acesso é gratuito. O certificado, a gente também tem o certificado de participação, o QR Code e o link para gerar o certificado de participação vão ser disponibilizados ainda hoje no encerramento desse web seminário. Então, continuem com a gente aí até o final. Quem quiser gerar o certificado de participação vai ter o acesso ainda hoje no final do evento. Nossa equipe aqui, a gente tem uma equipe aqui que está disponível e está disponível para ajudá-los, né? Caso quem esteja assistindo esse evento tenha algum problema técnico, podem entrar em contato com a gente pela ferramenta de chat, pelo bate-papo, né? Pelo e-mail cursos@econstrumarket.com.br e pelo telefone que aparece na tela de vocês. Os recadinhos iniciais eram muito rápidos mesmo, eram um comentário muito breve para saber como que ia ser a programação de hoje. Desejo a todos uma boa palestra, que aproveitem a apresentação que o Rolando e o Edgar prepararam e enviem as perguntas, porque eles vão estar aqui com a gente em seguida, logo depois da palestra, para responder as dúvidas técnicas e para ter um bate-papo aqui com a gente ao vivo, com vocês. Essa palestra ela foi pré-gravada para a gente garantir a entrega para vocês, mas tanto o Rolando quanto o Edgar estão aqui acompanhando com a gente ao vivo e vão estar aqui com a gente respondendo as perguntas em seguida. Tá bom? Bom, é isso. Fico por aqui, a gente volta daqui a pouco. Boa palestra para todo mundo. Até mais. Bom, boa tarde a todos. É uma grande oportunidade em participar desse evento online da eConstruMarket. Nós da Vedacity estamos honrados em poder participar desse espaço e eu vou começar a falar um pouquinho de Vedacity Pro. Esse slide foi colocado aí de caso pensado, né? A Vedacity tem toda a sua estrutura de empresa nos pilares do varejo. Então, em 2018, para cá, nós iniciamos com o segmento B2B dentro da companhia e a marca foi sofrendo alterações até chegar nessa formatação mais recente que nós temos, que é Vedacity Pro. Vedacity de Vedacity, Pro de profissional. Por isso que nós estamos aproveitando a oportunidade para fazer a devida explicação desse nome, dessa marca que nós estamos utilizando. O tema de hoje que nós escolhemos é impermeabilização, mas de uma maneira especial,
O que nós fazemos quando a obra vaza? Então, nós temos essa pegada de falar, olha, vamos fazer bem feito para não termos que refazer antes dos prazos de garantias legais e convencionais. Então, nós damos uma série de situações onde a obra vaza, e o Edgar vai ficar com a parte de inovação dentro da impermeabilização, que seria madeira engenheirada. Ele é um especialista e, quando chegar a parte dele, eu faço a devida apresentação. Está aqui. Essa é uma foto do que acontece quando a obra vaza. Comprometimento da estrutura, ferragens aparecendo, o estado de eletrólise entre a ferragem e o concreto, nesse caso, já é aparente, e é isso que nós devemos evitar. Para saber o que nós devemos fazer, é bom saber o que ocorre antes. Quais são as causas do problema? Eu tenho uma frase feita que, para problemas complicados, você não pode tratar com uma solução simples. Problemas complicados, soluções sofisticadas. E a gente tenta sempre saber a causa dos problemas para poder dar as devidas precauções para que as obras não sofram com infiltrações de água. Nós fizemos esse levantamento com a nossa carteira de clientes e saímos perguntando para as construtoras que são clientes nossas, né? O que acontece quando vaza? Quais são os problemas? Foi mais ou menos tipo boca de urna. Quando acaba uma eleição, o repórter pergunta: em quem você votou? E aí o eleitor diz: eu votei no candidato A, votei no candidato B depois da eleição. Nós fizemos a mesma coisa, sem um embasamento científico de um órgão pesquisador, mas diretamente com o nosso cliente, uma vez que impermeabilização é um ponto que gera muita reclamação. Então, você tem fachadas, esquadrias e impermeabilização. É mais ou menos esse o ranking. Então, nós fomos perguntando, principalmente nos departamentos das construtoras de assistência técnica, que é quando o cliente, o consumidor de unidade, seja ele investidor ou famílias, perguntam para a construtora: aí está vazando, o que é que nós vamos fazer? Projeto de impermeabilização ficou com a maior fatia, 44% ou é falta de projeto ou projeto mal elaborado, problema de projeto. Né? Interessante sempre se a obra tem projeto ou se ele tem projeto e está mal direcionado. Em segundo lugar, ficou a execução da impermeabilização. Isso é o serviço terceirizado, a aplicação do sistema de impermeabilização, 28%. Isso quer dizer que houve alguma falha em quem estava aplicando. Aplicou incorretamente, não seguiu o detalhamento da obra, do projeto de IMPER e houve vazamento. Nós, fabricantes, ficamos com 18%, seriam os vícios de materiais. Nós sempre mantemos qualidade assegurada, ISO, todos os sistemas de qualidade normais dentro de uma fabricação, mas os problemas ocorrem. Então, 18% são vícios de materiais e fatores de problemas ligados à própria construtora ficou com um percentual menor, 10%, mas existe concreto mal vibrado, erro na dosagem do concreto, tempo de cura inadequado, falta de isolamento das áreas, equipe sobre equipe, não respeitar as interfaces de hidráulica, elétrica e impermeabilização. Esses são os problemas ligados à construtora. Então, esse é o diagrama de pizza que nós escolhemos para ficar claro para a gente quais são os principais problemas de impermeabilização quando acontecem os primeiros vazamentos. O que acontece são áreas de difícil manutenção. Então, eu escolhi algumas áreas que realmente, quando você tem problema de impermeabilização nessas áreas, é um verdadeiro transtorno, tanto para a construtora como para o condômino. Por exemplo, vamos imaginar uma piscina. Eu começo a ter vazamento numa piscina dentro do prazo legal de garantia, das garantias legais e convencionais, eu tenho que retirar o revestimento. Aí eu tenho que tirar o embolso, aí eu tenho que tirar o assentamento do piso e tenho que refazer tudo isso. Aí que vem o caso, aí eu mantenho essa área isolada. Vamos supor que eu esteja em Recife, em Salvador ou em Fortaleza, uma cidade de muito calor, ou mesmo qualquer cidade no verão brasileiro, país tropical, onde eu interdito uma piscina dos condôminos, um caos. Né? As crianças em férias, os adultos
tendo dificuldade em alocar os seus filhos, e eu tiro o lazer das pessoas. Estacionamento é outra área de difícil manutenção. Porque o condômino, tendo uma vaga, ou duas, ou três, não interessa. Quando eu interdito um estacionamento, vocês vão ver algumas fotos que eu trouxe mais para frente, eu interdito o piso inteiro do estacionamento. E começa a vazar, geralmente, em cima dos veículos. Quando eu tenho já no estágio avançado de impermeabilização, quando a eletrólise ocorre pelas ferragens e começa um estado de carbonatação do concreto, essas estalactites que ficam no estágio de carbonatação, se pingar debaixo, em cima, na capota, no capô de um veículo, é queimadura da pintura na certa. E sempre, por incrível que pareça, o dono dessa vaga é sempre um juiz influente, um advogado importante, né? Isso também não importa, seja quem quer que seja. Mas você sempre vai ter problema em restaurar, inclusive, a pintura do veículo, tá? Então, o estacionamento é uma difícil área, sem contar ainda que os veículos têm que dormir em outro lugar, ou num estacionamento alugado, ou mesmo na rua. Transtorno, ok? A quadra poliesportiva é a mesma situação da piscina. Isso quer dizer o quê? Que eu interdito a quadra. Mesmo problema, né, mesmo transtorno e isolamento das áreas que seriam utilizadas como lazer dos condôminos. Banheiro, né? Quando a gente fala de vazamento em banheiro, a gente sempre pensa, poxa vida, mas o banheiro é uma área tão pequena, será que vai dar transtorno? Dá, principalmente no andar de baixo. Quando eu começo a ter vazamento pelos banheiros, eu começo a pôr em risco a pintura do meu banheiro de baixo, o gesso, revestimentos e por aí vai. Então, e sem contar que não dá problema em um banheiro. Quando você tem problema em banheiro, também não dá em todos de uma vez só, mas indica que algo não ocorreu bem na execução da impermeabilização de banheiros. E você vai ter transtorno, porque você vai ter que quebrar o de cima e arrumar o de baixo. Né? Nas lajes de cobertura, trouxe algumas fotos também, algum filme sobre laje de cobertura. Imagine um apartamento de cobertura, geralmente são áreas nobres, onde as unidades são vendidas por um preço muito alto, e eu com um vazamento. Tenho que interditar a cobertura do proprietário e começo um processo de refazimento. Imagine se chove durante esse processo. Aí eu tenho dois transtornos. Geralmente, um home cinema vai ser afetado, um home theater, a pintura, o gesso, um quadro, uma obra de arte, porque o dono de uma cobertura geralmente tem um padrão de vida, um padrão de orçamento mais elevado que os demais, e a estrutura que ele mantém na sua casa é de um padrão superior. Vamos olhar no desenho de baixo. Os fatores que influenciam no desempenho da impermeabilização nesses casos. Outra vez, projeto e escolha de sistemas corretos para áreas determinadas. Tenho produtos bons. Eu vou tirar pela empresa que eu trabalho. A Vedacity tem 240 produtos ativos em linha para a área de impermeabilização. Com certeza eu vou ter um produto adequado para a situação adequada. Mas se eu trocar os produtos, isso é, se eu não fizer a especificação correta, eu corro o risco de estar especificando um produto bom para uma área inadequada. Então, essa dica que fica, essa orientação técnica que fica é muito importante. Projeto, na execução e nas áreas que devem ser impermeabilizadas, escolhendo sempre o sistema correto para as áreas determinadas. Qualidade dos materiais. O tempo de vida de uma empresa não determina. Eu posso ter empresas com um tempo de vida menor do que o meu, por exemplo. A empresa que eu trabalho tem 86 anos de vida, quer dizer, nós passamos por todas as situações possíveis e sempre nos mantemos como líderes de mercado. Então, buscar o histórico das empresas, que vão fazer rol dos proponentes aos orçamentos e da compra dos materiais. Então, a qualidade dos materiais e a tradição das empresas é um fator muito importante. Qualidade da empresa aplicadora, vai na mesma pegada da empresa fornecedora dos materiais. Eu preciso escolher impermeabilizadores que têm histórico, que já passaram por períodos superiores aos da garantias legais.
Se for o Código Civil, são 5 anos. Se for a norma de desempenho, eu posso ter sistemas 8, 10 e 12, 20, 25 e 30 anos. Então, eu tenho que ter empresas que convivam com esse padrão de garantia. Não quer dizer também que as empresas novas de mercado não estejam aptas, mas é sempre bom procurar o histórico. Sempre bom pesquisar quem já foi atendido por essas empresas, qual o nível de satisfação dos clientes, das construtoras e dos consumidores finais que já foram atendidos por esses aplicadores. Tá? Qualidade da construção, nós já comentamos, e fiscalização e controle. Esse item é importantíssimo. Vamos pensar quando eu escolho o meu aplicador. Aí eu pergunto para ele e falo, quantas obras você tem no momento? E ele prontamente me diz 50. Isso é um índice muito bom da representatividade que ele tem no mercado. Mas será que ele tem uma fiscalização para tocar 50 obras de uma vez só? Qual é a equipe desse impermeabilizador? Então, fiscalização e controle é importantíssimo. Sistemas pré-fabricados são sistemas que já vêm prontos de fábrica. Mas os sistemas que eu moldo no local, eu tenho que fazer aplicações eficazes, eu tenho que saber quantos quilos por metro quadrado eu aplico, em que demão que vai entrar a minha tela, meu reforço da impermeabilização e assim por diante. Então, fiscalização e controle é um item muito importante. Vamos para o próximo. Por que esses cuidados todos? Porque essa série de orientações técnicas que nós estamos fazendo aqui hoje? Porque o custo de restauração da impermeabilização é muito alto. Levando-se em conta que 40% das reclamações que chegam até as construtoras são de impermeabilização. Por isso que eu falei, a ordem, a escala é fachada, esquadria e impermeabilização. Esses números que eu vou dar aqui, eles não são números chutados. Eu não tirei magicamente de uma cartola. É acompanhamento. Eu tenho 36 anos de vivência, não só por mim, eu sou vice-presidente do IBE, da parte técnica, e isso eu já venho acompanhando há anos e venho fazendo esse monitoramento há anos. O custo total da impermeabilização é um serviço caro. Ele pode chegar de 1 a 2% do custo total da obra. Ele chega lá, 1 a 2%. Só. Se eu vou refazer, eu posso gastar de 4 a 6% do custo total da obra. Aí a gente pensa, pô, mas por que esse acréscimo? O que mudou? O que mudou é que eu tenho um piso em cima. E dependendo da escolha do arquiteto, fez para o piso que vem por cima da impermeabilização, o revestimento final ele pode custar, entre mão de obra e materiais, até 10 vezes o valor da impermeabilização que foi colocada por baixo. Aí eu tenho, além do refazimento, eu tenho que restaurar o piso, colocar outro por cima. Então, é muito melhor fazer, dentro dos critérios já apresentados, a primeira vez com consciência e com eficácia, que eu chego a 1 a 2%, do que ter que refazer isso chegando num custo de 4 a 6% do valor total da obra. Eu vou detalhar aqui para ficar mais fácil, para aqueles que estão acompanhando e querem saber como é que se faz as etapas do refazimento o que seria um roteiro básico técnico para fazer o refazimento de uma impermeabilização. Esse é o roteiro. Eu tenho que retirar o piso existente, retirada da proteção mecânica, porque eu tenho que proteger a impermeabilização. Retiro a camada separadora, depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhamento de item por item. Removo a impermeabilização antiga, reconstituo a regularização da área, porque a área vai ficar ofendida pelo choque mecânico que eu estou promovendo na retirada de todos esses itens. Aí eu tenho que reconstituir a regularização da área, aplicar uma nova impermeabilização, aplicar a impermeabilização novamente, tenho que testar a impermeabilização. Eu não vou entregar para o meu cliente uma impermeabilização que não sofreu teste de desempenho algum de obra, instalar a nova camada separadora, se houver especificado pelo projeto o isolante térmico, em alguns casos muito caro também, e proteção mecânica e colocar o piso final acabado. Ok? É por isso que custa, triplica o valor, de 1 a 2% do valor da obra, chega de 4 a 6%. Esse slide é muito interessante. Eu faço esse trabalho
esse é um dos eixos que eu uso para fazer palestras, assim como essa que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, são áreas sujeitas à infiltração. Eu tenho aqui uma série de áreas, né? Chega até umas 18 áreas, eu separei aqui 18 áreas, mas comecei com 3. Aí, cada palestra que eu falava sobre esse tema, alguém levantava o braço, quando é presencial, é lógico, e falava, ó, você esqueceu disso daqui. Aí eu colocava, a próxima, né? Aí eu apresentava de novo e sempre tinha alguém. Então, essa é a última versão. E quem estiver nos vendo, por favor, se tiver alguma área que eu tenha esquecido ou que eu não tenha colocado, pode colocar no chat. Tá? Faltou uma área aqui que não esteja identificada nesse slide. Eu separei, eu não vou falar um por um, porque são áreas que são bem comuns a quem mexe com edificações, com impermeabilização na engenharia civil. Então, eu penso aqui que eu coloquei todas. Se vocês notarem, até impermeabilização de parede. Eu tenho alguns clientes que... Eu tenho uma linha de resinas acrílicas de alto desempenho que eu faço impermeabilização de parede também. Então, são áreas que você pasma, mas ela existe e precisa ser protegida. Né? Tem jardineiras, floreiras, reservatórios, seja ele enterrado, seja elevado, cozinhas, banheiros, lajes de cobertura. Eu tentei fazer um elenco aqui o mais próximo da realidade possível. Porém, sempre falta alguma coisa que não nos vem à memória na hora que a gente está fazendo o material de apresentação. Então, fico à disposição. Se alguém tiver alguma sugestão, será bem-vinda. Se vocês pegarem todas essas áreas, vocês vão ver que elas têm diferente localização, diferente solicitação térmica e mecânica, logicamente, diferentes sistemas de impermeabilização para cada laje. Não tem aqui um só produto, e seria ótimo, né, para todos que houvesse um só produto que desse conta para a maioria dessas, para a maioria sim, mas que desse para todas essas áreas. Tá bom? Quando a gente fala em impermeabilização, não existe produto mágico, como eu já mencionei no outro slide. Não tem um produto mágico. Olha, use isso daqui para tudo. Eu vejo alguns fabricantes que não são muito legais para os consumidores. Então, são fabricantes que têm um portfólio muito pequeno de produtos e eles ficam adaptando. Põe um corante a mais, o produto é o mesmo. Aí, de branco vira azul. Aí, o mesmo produto vira monocomponente, vira bicomponente, ou seja, eles vão alternando o mesmo produto. Não existe. Porque a impermeabilização é um sistema de produtos. Por exemplo, para aplicar uma manta asfáltica, se o sistema for colado com asfalto, isso a gente vai ver mais para frente, é primer, asfalto e manta. Eu não falei de um produto só. Agora, se eu não fabricar manta, aí eu falo, não, então eu aplico o primer e o asfalto. Completamente errado. Então, o sistema ele tem que ser muito bem especificado para cada área mostrada. Se a gente fosse definir impermeabilização, existem várias definições de impermeabilização, mas existe uma absoluta. Eu vou dar, no final da apresentação desse slide, eu vou dar uma definição absoluta para impermeabilização. Essa daqui é uma mais genérica. É um conjunto de produtos impermeabilizantes que evitam a passagem de líquidos, gases e vapores para a estrutura de uma proteção. Por exemplo, é só líquido que eu tenho que me precaver contra a impermeabilização? Não. Eu posso impermeabilizar uma sauna, são vapores. Aí eu tenho que impermeabilizar o teto de uma caixa d'água, são gases. Então, você tem uma série de necessidades que você vai usando os sistemas de impermeabilização. Mas, no final, a definição absoluta é o seguinte: impermeabilização é a proteção da estrutura. Isso a gente vê todo dia nos jornais, edifício na capital tal, da região tal, sei lá, Recife, na região Nordeste, caiu. Aí você vê lá no rodapézinho a Defesa Civil define que o problema ocorrido nessa construção foi infiltração de água. Aí você vai para o Rio de Janeiro. Caiu o edifício, não sei... Olha, eu estou falando de algumas capitais, eu não estou sendo específico. Eu estou generalizando. Pode ser São Paulo, pode ser Curitiba, certo? Não estou pegando alguma coisa, porque já ocorreu mesmo, com problemas de infiltração de água. Então, na grande realidade, a impermeabilização é a proteção das estruturas. Vamos falar um pouquinho de sistema.
Eu vou pegar a minha linha de fabricação como exemplo. Então, eu peguei alguns sistemas cimentícios, que são largamente utilizados, que são as argamassas semiflexíveis. Elas são aplicadas, geralmente, em áreas que estão abaixo do nível do solo, subsolos, cisternas, poços de elevadores, reservatórios enterrados, piscinas enterradas, abaixo do nível do solo, onde eu tenho uma movimentação mecânica menor, e eu tenho isotermia. Isotermia é constância de temperatura. Eu não tenho grandes variações de temperatura e nem grandes movimentações. Então, o sistema adequado é uma argamassa polimérica semiflexível, que vai muito bem para essas áreas, com essas características que eu mencionei aqui. O meu Vedatop, eu tenho na versão monocomponente, onde eu simplesmente levo o produto ensacado para a obra e misturo com água. A resina já vem desidratada dentro do saco, junto com os agregados secos. E tenho o Vedatop na sua versão bicomponente, onde eu tenho a argamassa pronta, pré-dosada, e tenho a resina na sua forma líquida. E faço a mistura de componente A e B. Essas duas versões é porque nós temos alguns clientes que são especialistas em produtos bicomponentes, misturar o pó com o líquido. E tenho aplicadores, distribuidores técnicos e construtoras que preferem o uso do monocomponente, onde eu tenho uma embalagem que é facilmente descartado, é reciclado, basta eu misturar com água, tem um rendimento diferenciado na obra e eu posso fazer uma área quadrada maior pela mesma situação de custo. Então, eu tenho uma relação custo-benefício muito boa nos produtos monocomponentes. Tenho também, ainda na linha de cimentícios, as argamassas termoplásticas, com resinas termoplásticas flexíveis. Aí eu posso usar, inclusive, em áreas, não seria muito recomendada para as áreas abaixo da linha do solo, são para áreas acima da linha do solo. Por exemplo, uma piscina apoiada, uma piscina elevada, um reservatório de água superior, não inferior, onde eu tenho que ter produtos com desempenho de flexibilidade que entram com esse item de flexibilidade para ter maior desempenho quanto às variações de temperatura e variações mecânicas. São produtos que ainda podem ser estruturados com uma tela de poliéster. Tenho esses produtos na versão com e sem fibras. Com fibras, preferencialmente em áreas internas, cozinhas e banheiros, onde o desempenho dos meus produtos com fibras em áreas internas realmente dispensa o uso até do uso da tela. Eu só usaria a tela numa ou outra área específica e tem um desempenho muito bom. Falando de sistemas de impermeabilização, a gente já começa a definir. Eu tenho aqueles que são moldados no local e tenho os pré-fabricados. Moldado no local é onde eu pego as embalagens, abro a embalagem e começo a fazer a aplicação camada por camada, demão após demão, e instalo a tela de poliéster, a telinha de reforço. Assim como o concreto, ele tem os reforços, a impermeabilização tem os seus reforços também. Eu tenho uma telinha de poliéster. Então, o que eu faço? Eu faço a impermeabilização no próprio local da obra. E tem uma versão dessa impermeabilização. Vamos dar exemplos de moldados no local. São as resinas acrílicas, as próprias argamassas que eu já mencionei, produtos à base de poliuretano. Bom, enfim, eu tenho uma série de produtos à base de silicone, membranas de silicone. Eu tenho uma série de produtos que eu levo as embalagens para a obra, aplico e faço a impermeabilização no próprio local. E tem os pré-fabricados, preferencialmente as mantas asfálticas, mas posso ter uma manta de PVC, uma manta de EPDM, butil, uma manta de EVA, depende da área, uma manta de TPO. O pré-fabricado, que de grande uso no mundo inteiro, um produto de ascendência de uso, para as várias áreas onde a construção civil pede impermeabilização, são as mantas asfálticas, porque o impermeabilizante já vem pronto da fábrica. Eu forneço a manta asfáltica, seja ela na versão anti-raiz, onde eu posso aplicar nas floreiras, nas jardineiras,
Tenho na versão 3 e 4 milímetros, dependendo da área, nos tipos 2, 3 e 4 da norma, até da solicitação, tipo 2, 3 e 4 são nas resistências à tração. Então, tenho materiais para determinadas áreas, tanto a tipo 2, 3 e 4 da norma, e essas versões de asfalto, inclusive modificado por elastômeros, B ou A, de acordo com a norma também, e a impermeabilização vem pronta da fábrica, eu entrego a impermeabilização pronta. E o aplicador, aplicando a maçarico no substrato, aplicando com asfalto oxidado a quente no substrato, ou aplicando com adesivo elastomérico, pode ter excelentes impermeabilizações com sistemas pré-fabricados. Para escolher o sistema e o tipo de aplicação, eu tenho que fazer uma análise da patologia, ver em que grau que está a patologia, o que está acontecendo e o tipo de área. Aí eu começo a escolher se eu vou para uma argamassa polimérica, se eu vou para uma membrana moldada no local, se eu vou para um sistema pré-fabricado, analisando a patologia e o local aonde eu vou fazer a aplicação. Mais uma foto para reforço, quando eu já começo com a desagregação do revestimento, a estrutura, bolor, eu já estou tratando, começando a agredir as pessoas que moram nessas edificações, doenças respiratórias e assim por diante. Vamos para frente. Quando eu falo análise de patologia, impermeabilização não é só recompor o que está por cima. Quando eu recomponho o que está por cima, depois eu tenho que arrumar o que ficou por baixo. Falamos isso aqui é um estacionamento, ou o transtorno. Que carro que fica nessas condições aí? É sobre isso que eu estava falando lá no começo do nosso bate-papo. Né? Então, agora vocês começam a enxergar isso, vendo mesmo na prática o que ocorre. Aqui ele está fazendo um tratamento, ele está recuperando a parte de baixo do pano e da junta. Tem que tratar a parte de cima. Tá? E depois vai para a parte de baixo. Serviço de custo alto. Eu fiz aqui, preparei um slide para fazer um esquema de impermeabilização para a gente entender melhor. Então, eu fiz vários desenhos. Coloquei a estrutura, a regularização, o primer, que é a pintura de ligação entre a manta e a regularização, a camada separador que eu tenho, eu disponibilizo para os nossos clientes, que é um filme de polietileno de 24 micra, mas existem outros. Eu posso colocar um geotêxtil de 50 a 75 gramas, eu acho que o geotêxtil pode, inclusive, fazer uma filtragem, não seria uma camada separadora de minha indicação, mas tem vários projetistas que usam. O não tecido de poliéster, né? Eu posso ainda usar um papel craft betumado, papel craft com betume, são exemplos de camada separadora. Qualquer uma vai? É lógico que não. Nós ficaríamos com essas três, com algumas ressalvas. Por exemplo, eu já vi fazer camada separadora, pega o resto do saco de cimento e vamos colocar, que é isso? O saco de cimento apodrece. Então, você tem que usar materiais que são imputrescíveis. Né? Então, você tem que realmente optar por um filme de polietileno, uma hipótese para a gente conversar a respeito do assunto, com geotexto de poliéster ou com papel craft betumado. O isolante térmico pode ser EPS ou XPS. O EPS é o isopor que a gente usa em juntas de dilatação. Eu usei o nome comercial porque todo mundo sabe, entende que é o isopor, e o XPS, que é o estudado, que é a placa que eu tenho isolação térmica de altíssimo desempenho, são materiais mais caros, mas eu tenho um coeficiente térmico adequado para se usar numa obra de impermeabilização. E depois coloquei a proteção mecânica por cima, para você poder transitar, seja pedestre ou seja veículo. Nós vamos mostrar essas fases todas em fotografias de obra mais à frente. Aqui eu trouxe exemplo de uma aplicação de manta asfáltica aderida com maçarico. É um sistema excelente, tanto para fazer a impermeabilização nova, como para o refazimento. Né? Vamos escolher bem a área e podemos fazer uma impermeabilização com uma manta asfáltica colada ao substrato com maçarico, que o resultado tende a ser muito bom, quando bem executado, quando a manta for de qualidade. Podemos seguir. Aqui, impermeabilização pronta, toda detalhada. Né? Então, é uma impermeabilização feita com manta asfáltica. Você vê que a obra não é tão nova, porque as floreiras você já tem, você tem aqui a espreguiçadeira, tem as floreiras, é uma obra de recomposição, é um refazimento de piscina com manta asfáltica.
Aqui eu trouxe uma foto de uma obra nova. Esses detalhes que eu vou mencionar aqui servem para vários sistemas, inclusive para moldar no local. Essa foto ela é emblemática. Eu vejo os rodapés com cantos arredondados, fazendo os rodapés com meia-canas, evitando ângulos retos, um nicho nos rodapés para eu embutir a manta. Eu vejo os coletores de água com um duplo reforço de manta, rebaixo nos coletores de água, emergentes de lajem sendo tratados corretamente, sobreposição da manta, biselamento nas sobreposições de largura e no comprimento também. Todos os detalhes que um bom projeto de impermeabilização estão reunidos nessa aplicação aqui. Eu sempre trago essa foto porque ela consegue me ajudar a explicar todos os detalhes que são necessários numa impermeabilização bem projetada e bem executada. Aqui, o que eu falei para vocês, eu tenho que testar. Eu entrego. Imagine essa área, uma área enorme. Essa obra aqui eu conheço bem, ela é da FMU. Tá? Aqui no centro de São Paulo, nós fizemos todo obra nova e obra velha da FMU. Nós somos um fabricante de preferência da FMU e o aplicador testou a impermeabilização depois que ela foi aplicada. Aqui o teste especificado pelo projetista e pelo aplicador foi um teste de lâmina d'água. Você põe água na área impermeabilizada, em torno de 5 centímetros de lâmina d'água, deixando por 3 dias. E ficam as observações pelo pavimento inferior. Então, se você tiver algum erro grosseiro, como uma junta que foi deixada para trás, uma manta solta, uma manta mal aplicada, esse teste de lâmina d'água ele acusa. Né? A norma fala em 3, 4 dias, mas a gente costuma deixar uma semana na obra, que é um tempo recomendável para que você deixe a sua área em teste. Né? A água é represada e você pode fazer isso por partes. Bom? Eu ainda posso fazer o teste sem o uso da água, né? E fazendo com o Holiday Detector. Eu passo uma corrente elétrica sobre a impermeabilização e se ela tiver alguma falha, eu interrompo a corrente elétrica. E ela acusa da descontinuidade. E apita. Um apito mesmo, o equipamento apita e você sabe onde está a falha. Tem esses dois tipos. Eu não vou aqui opinar, né, porque parece que eu estou tendendo para algum lado. Os dois são disponíveis, os dois são normalizados. Eu participei da norma dos dois, né, como representante da Vedacity nas normas de ABNT. Os dois podem ser utilizados. A água tem uma vantagem, você pega mais áreas. Né? Então, o Holiday Detector seria mais para áreas abertas, mais para lajes planas. Você tem um desenvolvimento melhor do Holiday Detector. Essa é a proteção mecânica. Em quadros, por que eu não posso fazer a proteção monolítica? Seja ela de concreto ou seja ela de argamassa. Né? Porque essas placas, elas movimentam com os movimentos térmicos e mecânicos. Então, se eu não tiver juntas de dilatação nesse quadro de 1,5 m por 1,5 m, fica difícil eu manter sem trincas a proteção mecânica. Aí eu alivio as tensões, evito movimentações excessivas na área e a proteção mecânica tem uma sobrevida, principalmente no perímetro, onde eu evito o esmagamento da proteção na própria impermeabilização. Aqui eu trouxe algumas áreas de difícil aplicação. Né? Quando eu tenho áreas muito estreitas, para aplicar uma manta, começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Ou para passar o maçarico, ou para passar o asfalto oxidado, ou mesmo o adesivo elastométrico. Então, eu tenho algumas membranas acrílicas de altíssimo desempenho para áreas externas e internas. Então, eu trouxe um exemplo aqui, onde a membrana, em forma de pintura, pode ser utilizada com muito sucesso. Essa é uma membrana acrílica de minha fabricação e vou mostrar agora uma para a área interna. Vamos lá? Essa foto são de áreas internas, banheiros. No drywall, especificação feita em hospitais, aqui em Maracanaú, foram mais de 20 toneladas só desse material. É o meu Vedaprem branco, tem o Vedaprem Fest também, que eu posso, inclusive, fornecer em várias cores diferentes, onde eu posso ir vendo em que demão, em que o aplicador se encontra, para eu fechar o consumo em quilos por metro quadrado. Fica perfeito, né? Inclusive a impermeabilização fica num nível
de estética mesmo, uma impermeabilização muito bonita e perfeitamente compatível com drywall e com argamassa. E pode pôr o revestimento direto por cima dele, não precisa pôr o contrapiso. Economizo cota, economizo cimento e areia para o construtor que estiver fazendo a impermeabilização com esse produto. Podemos seguir? Aqui eu peguei uma impermeabilização com argamassa polimérica, que é o meu Vedatop, que a gente está falando de proteção de estrutura, antes e depois. Realmente fica num padrão de qualidade, quando bem aplicado, e que beira a perfeição. É perfeito. Né? Onde que não está aqui um dos itens que eu falei? Nessa foto, não está aqui a impermeabilização do teto pela face interna, que tem que ser colocado com asfalto. Eu não posso usar uma proteção de teto, de reservatório, com a própria argamassa polimérica, porque esses produtos eles são permeáveis ao vapor da água. E aí eu começo a levar os gases dos produtos que são utilizados no tratamento de água, pela própria fornecedora de água, para a estrutura. Então eu tenho que pôr, eu posso usar uma pintura epoxídica, lógico que sim, posso utilizar, mas a preferência é por materiais asfálticos, pelo custo e pelo desempenho. Eu tenho materiais específicos para o uso, geralmente à base de água, eu recomendo sempre a base de água, emulsões modificadas com látex, porque é a área interna. Então, para eu aplicar um epóxi, um poliuretano aí, eu judio demais do aplicador no item preservar as vidas humanas. E quando eu mexo com um material à base de água, e com uma emulsão asfáltica apropriada, que seria o meu Vedaprem preto, usei o nome mais antigo do material, eu realmente faço uma proteção à estrutura excelente e sem risco nenhum às vidas humanas dos aplicadores que estão envolvidos na obra. Podemos seguir? E eu trouxe o próximo slide para vocês verem como é que fica. Excelente, né? Toda a área protegida, tanto o interior do reservatório fechado de água, como o teto. Aqui são mantas asfálticas autoprotegidas, onde eu não preciso de proteção mecânica. Vocês viram mantas onde eu usei a proteção mecânica, e eu trouxe aqui uma foto de uma aplicação inusitada. Eu forneci para energia, para a companhia de controle de água, empresas como a Codevasf, o Denox, empresas que cuidam da irrigação desse país, que tem um bem precioso, que cuida do bem precioso que é a água. Então, são impermeabilizações, inclusive, de cunho social. E nessas regiões do Nordeste, o bem mais precioso que a gente cuida é a água. Eu não posso perder a água por absorção pelo plaqueamento de concreto. Então, aqui nós analisamos todo o efeito da velocidade da água, que estava correndo pelo canal, e essa obra não é para uso só do agricultor que está beirando o canal de irrigação. Inclusive, esse canal de irrigação leva a água do Acaraú para a área de Fortaleza, para consumo dos munícipes de Fortaleza. Tá? Então, é uma obra que tem um cunho social tamanho. E nós entramos com uma manta ardoseada na coloração cinza, para manter o padrão do concreto, e a obra ficou perfeita. Esse canal de irrigação, só de manta asfáltica ardoseada de nossa fabricação, tem mais de 12 mil metros quadrados. Foi, inclusive, matéria em várias revistas de arquitetura, e não é uma obra muito velha, é uma obra recente, essa obra tem 1 ano e meio, mas é um sucesso. Inclusive, o restante do canal já está tudo especificado para ser aplicado com a nossa manta, nessa especificação de ardósia por cima, que são mantas autoprotegidas, onde eu não preciso de proteção mecânica. Do meu lado esquerdo, aqui olhando para a tela, eu tenho uma residência onde a aplicação é de manta asfáltica, ardoseada, onde eu faço o binômio, né? Proteção da estrutura, mas condição arquitetônica. Essa manta muito bem aplicada, perfeita, e numa coloração aqui de cinza, mas eu não vou me arriscar porque pode ser verde também, ela está muito próxima do cinza, então ela fica linda, realmente eu não preciso ter o custo da proteção mecânica. Aqui eu já trouxe um outro tipo de autoproteção na manta asfáltica, que são as mantas alumínio. Né?
Então, é uma aplicação que, inclusive, me dá uma refletância muito alta dos raios solares, tanto o infravermelho como o ultravioleta, ela tem uma refletância muito boa. E eu consigo ter um certo conforto térmico no andar de baixo. Em alguns casos, eu chego até a um diferencial de 5 graus, inferior na parte de cima para a parte de baixo. Esse cordão que vocês veem são as emendas das mantas. É lógico que eu não posso deixar assim. Eu chamo isso para os cuidados que eu preciso ter na aplicação de uma manta alumínio. Eu tenho uma fita que já vem na mesma padronagem e eu fecho essas emendas de manta asfáltica, que é a sobreposição, nós chamamos de sobreposição no sentido do comprimento, com uma finta aluminizada. Então, fica perfeito. Vamos para o próximo. Aqui eu trago um exemplo de uma aplicação com maçarico, já falamos sobre isso, justamente na área de sobreposição, a aplicação fica perfeita. Vamos para outro tipo de aplicação. Aqui é uma aplicação com asfalto oxidado. Vocês notem a indumentária, as EPIs que o aplicador precisa colocar. Né? Ele está com um filtro das vias aéreas, está com uma máscara, está com capacete, com luva, com bota, porque ele está fazendo uma aplicação de asfalto com 180, 200 graus. A aplicação é muito boa, tecnicamente, porque eu fico com uma proteção muito grande. Vamos imaginar que tanto essas duas aplicações que eu mostrei aqui, tanto com maçarico, como colada com asfalto, na temperatura de 180 graus, ou na ponta do maçarico, de 400, 500 graus, eu fizesse com ela a frio. Eu ia evitar muita coisa, né? O tempo de aquecimento, consumo de gás de GLP excessivo, né? Não é em todo lugar que eu posso fazer esses tipos de aplicação. Aqui é a foto toda da aplicação. Então, eu tenho uma série de senões e a Vedacity pensou numa coisa. O que eu posso inovar? Eu não estou fazendo aqui falando que vai ser uma substituição do asfalto nem do maçarico, mas eu estou dando uma alternativa a frio, que é um adesivo elastomérico. Que é esse adesivo? Ele já é pré-fabricado, então não vem lata, não vem barrica, não vem tambor, eu não preciso aquecer, evito queimaduras do ser humano, evito complicações com o meio ambiente, evito subir o aquecedor de asfalto pela cremalheira, não cabe, aí o elevador não está pronto, a energia elétrica da própria obra. Eu não estou demonizando, eu estou falando o que ocorre. No lado do maçarico é mais simples, mas o maçarico tem o custo do GLP e começo a ter muito transporte que não faz parte do meu negócio, não é core. Então eu tenho os carros dos aplicadores que vão para cima e para baixo, ou com aquecedor de asfalto, ou com botijão de gás. Aí acaba o botijão de gás na obra, né? Não tenho como repor. São algumas situações realmente para se pensar. Então, nós demos essa opção, que é um adesivo a frio, para eu fazer colagens de mantas asfálticas sem o uso do asfalto oxidado, aplicado a quente, sem o uso do maçarico. A configuração do produto é essa. São 2 filmes de polietileno siliconizado, que eu uso depois, inclusive como a própria camada separadora, quando o sistema é eleito esse sistema, o produto já vem junto com a camada separadora, você retira e cola. Retira e cola. E faz a aplicação, você ganha quase que o dobro do tempo em eficiência quando você faz os comparativos de aplicação com a manta asfáltica, principalmente aderida com asfalto quente. Aqui uso o menor tempo de preparo do produto, a aplicação é muito mais fácil, eu dispenso o uso dos dois, do maçarico e do asfalto, é muito mais seguro para o ser humano e eu aumento demais a produtividade de aplicação. Esse é um aquecedor de asfalto, né? Então é com isso que o aplicador tem que ir para cima e para baixo quando ele vai aplicar com asfalto. Para eu ter asfalto quente às 9 da manhã, eu tenho que começar às 6 da manhã. Isso é hora extra. Então o aplicador tem que pagar 3, 4 horas de hora extra com o caldeireiro, né, que fica diante do aquecedor de asfalto, sem produtividade alguma. Ele só fica controlando a temperatura, tem termômetro, é seguro, não estou dizendo que não é seguro. Estou dizendo que evita, porque eu vou ter aplicações com um grande desperdício de mão de obra, de materiais, e cada vez que o asfalto esfria, eu tenho que repetir a operação. Aqui eu vou entrar numa parte onde o Edgar ele é especialista. Wood frame, madeira engenheirada. Então ele vai falar para vocês como é que se passam
essas construções de madeira, que é o futuro. Não há o que pensar, não há o que falar, o futuro é madeira engenheirada. Então, o Edgar vai trazer para o presente o que vai acontecer, já está acontecendo, e aí vocês vão ver como é importante eu ter um adesivo elastomérico. Edgar, por favor, a bola é tua. Legal, obrigado, Rolando, pela apresentação. Boa tarde a todos. Falando, né, de inovação em tecnologia, com o déficit de habitação que temos no nosso país e uma pegada cada vez maior aí de sustentabilidade, o mercado tem buscado cada vez mais construções rápidas, né, até mesmo industrializadas, que são as famosas off-site, né, e por uma força natural, novas tecnologias têm surgido e virado tendência, como é o caso da madeira engenheirada, né, do wood frame, assim como o Rolando acabou de mencionar, que é o futuro, né, da construção. E também as construções híbridas, né, que são aquelas construções de estrutura em concreto convencional ou estrutura de aço e cobertura plana em chapas de USB, que são as coberturas leves, né. E quais são os tipos de obras que estão sendo realizadas com madeira? Todo tipo de obra, né? Diferente da história dos três porquinhos que a gente ouvia quando era criança, hoje podemos construir desde pequenas residências assobradadas, né, a casas maiores de alto padrão e até mesmo prédios comerciais e hospitais, né, que foi o que aconteceu aí durante a pandemia. Então, na primeira imagem, a gente pode ver uma residência assobradada, né, com cobertura de 210 metros quadrados. Na segunda imagem, uma casa um pouco maior, todas localizadas aqui no estado de São Paulo. E na terceira é um prédio comercial, né, funciona uma loja de chocolate na Avenida Brigadeiro Faria Lima, vai ficar aberto ao público também, se alguém tiver curiosidade de visitar. É bem interessante conhecer. E o que todas essas edificações têm em comum? Todas elas precisam de impermeabilização. E a madeira, por ser um material higroscópico, mais do que qualquer construção convencional de concreto, ela precisa de estanqueidade, não aceitando de forma alguma falha nessa impermeabilização. E sendo assim, os arquitetos e os projetistas que projetam, né, com esse tipo de material, têm buscado soluções de impermeabilização para essas coberturas. E uma dessas soluções é o que o Rolando acabou de apresentar, que é o adesivo elastomérico, fabricado pela Vedacity, que permite a colagem da manta asfáltica a frio, dispensando assim qualquer tipo de fonte de calor na obra, como um maçarico ou uma caldeira de asfalto a quente. E por ser uma cobertura leve, né, o sistema necessita ser autoprotegido, assim como o Rolando também falou, das mantas asfálticas de ardósia ou de alumínio, né, podendo assim dispensar a utilização da proteção mecânica nessas estruturas e também a carga, né, da proteção mecânica. E tem já obras fabricadas, né, obras executadas com manta asfáltica na cobertura, na madeira? Tem sim. Dá certo? A resposta é sim. Já temos, né, fornecido essa solução para algumas construtoras que têm aplicado e têm tido muito sucesso. Essa que vocês estão vendo aí é uma obra na cidade de Bom Retiro, em Santa Catarina, né? É uma casa em um condomínio, uma cobertura em madeira, onde foi utilizado a manta ardósia nos beirais, onde ficava visível, né, para ter essa tonalidade na cor verde para misturar com a paisagem, e internamente, onde não tem visibilidade, foi utilizado uma manta de alumínio, assim podendo até colaborar na eficiência térmica da edificação, né? E agora eu queria passar de volta a bola para o Rolando para ele comentar um pouco sobre a aplicação desse adesivo elastomérico, como que funciona, como que né, esse produto tão inovador aí da Vedacity. Valeu, Edgar. Excelente a tua explanação. E a gente tem tanto interesse nesse mercado que as fotos apresentadas não precisam ser necessariamente de materiais de fabricação da Vedacity. Tá? Nós trouxemos obras feitas com manta asfáltica ardoseada e manta asfáltica alumínio. Porque se eu não encarar o futuro como mercado, eu acho que eu fico devendo informação. Então, brilhante a apresentação, Edgar, muito obrigado. Eu vou apresentar 2 vídeos, um feito no Rio de Janeiro e outro feito em Curitiba com adesivo elastomérico,
E, por favor, vocês encaminhem as suas perguntas via chat, que nós iremos respondendo uma a uma após a apresentação. Então, eu vou começar pela obra do Rio de Janeiro. É uma obra de uma cobertura onde o condômino tinha a sua cobertura vazando demais e fez a aplicação com adesivo elastomérico. E depois vou passar um supermercado em Curitiba, que tem por volta de 3 mil metros quadrados de área, e a velocidade com que isso foi feita, o sistema de impermeabilização com adesivo elastomérico. Podemos passar. Vocês notam a facilidade, né? Essa é a do Rio de Janeiro. Vocês viram que o aplicador, por uma questão de escolha própria, faz as emendas com o uso de maçarico. Isso fica a critério do aplicador. Não é necessário. Vocês vão ver que na de Curitiba, o aplicador não usa maçarico numa área bem maior. Vamos ver agora o vídeo de Curitiba. Mostrar o cara puxando lá um adesivo. Ó, desenrolando a manta em cima do asfalto já adesivado no chão. Olha, antes de você passar o rolinho aí, né? Vamos enrolar aquela parte só para ver o adesivo, para mim mostrar o adesivo no vídeo. Ó, essa parte já tá colada no adesivo. Agora nós vamos tirar a metade do lado de lá para nós colar. Sinistra lá, sinistra, isso aí, cara. Olha. Aí, agora ele puxa lá, ó, e vai colando a manta. Aí, ó, você faz 10 metros em poucos minutos. Show de bola. Manda pra mim, Fabio, esse vídeo aí, você não falou? Incrível a velocidade, né, Fabio? Aí, ok. Visto os dois vídeos, vocês tiveram exemplos de obra, não de produções feitas, de marketing e merchandising, que poderiam ser feitas também, não há problema algum, mas essas são fotos de obra. O Brasil inteiro já está utilizando o adesivo elastomérico pela sua praticidade, pela sua segurança, em respeito à vida de quem está aplicando, de seres humanos. Agradecemos demais a presença de todos, aguardamos as possíveis perguntas, ficamos à disposição de todos. E agradecendo aqui e Constru Marketing, agradecendo e ao Edgar, e gostaria que ele também fizesse as suas últimas considerações. E uma boa tarde a todos. Obrigado, Rolando. Como você falou, estamos aqui à disposição aí do pessoal, se quiserem fazer algumas perguntas, a gente está aqui à disposição. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais. Muito bem, parabéns pela palestra, palestra bem interessante, como vocês viram, é uma palestra muito rica, muitas informações e já chegaram muitas perguntas aqui, então eu queria convidar a abrir câmera e microfone e participar aqui da sessão de perguntas e respostas com a gente.
o Rolando Infante Filho, gerente técnico comercial da Vedacity Pro, e o Edgar Ribeiro, engenheiro civil da Vedacity Pro. Tudo bem? Boa tarde para você. Tudo certinho? Conseguem me ver e me ouvir? Boa tarde, Renato. Consigo sim. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Rolando. Tudo bem? Tudo bem. Te vejo e te escuto perfeitamente. Legal, obrigado. Parabéns pela palestra. A palestra estava bem rica, bem completa e despertou aqui muitas perguntas do nosso público. Então, já vamos começar aqui, porque a gente tem muita pergunta para pouco tempo aqui de respostas, né? Rolando, uma pergunta aqui do Cícero Romério sobre produtos poliméricos. Ele pergunta se os produtos poliméricos hoje em dia são tão eficientes quanto a manta asfáltica. E se o produto polimérico, ele pergunta também se ele é recomendado para todo tipo de área. Ok. As argamassas poliméricas efetivamente ganham mercado e área de aplicação pela sua facilidade de aplicação, de execução e pelo seu bom desempenho. Mas são produtos diferentes, com estrutura diferente para áreas diferentes. Então, vamos começar com algumas diferenciações, tá? Para ver se eu consigo pegar o espírito da pergunta e se eu consigo deixar respondido de uma maneira boa. Por exemplo, eu tenho uma piscina enterrada. Eu não posso aplicar manta. Porque as mantas, o asfalto tem como característica ser impermeável ao vapor d'água. Então, se eu tenho um lençol freático e infiltração negativa, eu descolo a manta do substrato. Nessa área, não vou dizer exclusivamente, mas vou dizer preferencialmente a argamassa polimérica. Existem outras, né? Então, digamos que eu tenha um reservatório elevado. Eu posso aplicar manta? Posso. Mas eu tenho que ter cuidados especiais com a saúde de quem aplica. Eu tenho que insuflar oxigênio dentro dessa caixa d'água elevada. E quando eu ligo um maçarico é aquela reação, né, que nós chamamos de reação de combustão. Então, eu consumo o oxigênio que tem dentro do reservatório de água. Então, ele é eficaz? Mas preferencialmente aí uma resina termoplástica, né? Uma argamassa polimérica, mas composta de resina termoplástica, para ter o fator de flexibilidade. Então, não há uma comparação direta de quem é o melhor ou aonde eu uso em mais áreas. E sim, eu acho que foi o segundo ou terceiro slide que eu mostrei, escolher o melhor produto para a melhor área. Eles não competem. Eles se somam na melhor escolha para o projetista e para o executor da impermeabilização. Eu espero ter respondido a questão. Obrigado. A gente tem outra pergunta aqui. Chegaram muitas perguntas aqui para você comentar sobre impermeabilização de caixas d'água. Você mostrou alguns slides ali, né? Queria que você voltasse então um pouquinho a pergunta da Miriam Blanco. Você retomar um pouquinho sobre o processo de escolha dos produtos utilizados dos impermeabilizantes utilizados, né? Dentro da minha escolha, né, profissional, quando eu consigo participar, que nem sempre é possível, mas quando eu participo da eleição dos produtos junto aos projetistas e da execução dos produtos junto aos instaladores, as minhas orientações para reservatórios de água, sejam elevados ou enterrados, são para as argamassas poliméricas. Se for reservatório enterrado, eu já mencionei que as mantas asfálticas ficam devendo no quesito de infiltração negativa. Elas ficam devendo e se destacam do substrato. E nas caixas d'água elevadas, eu judio demais de quem está aplicando. Então, separando por área, nos reservatórios enterrados seriam para a argamassa polimérica semiflexível. E para os elevados,
as argamassas poliméricas formuladas com resinas termoplásticas. Essa seria a escolha natural, não por campo de achismo, mas pelos argumentos que eu dei aqui. Legal. E você tinha feito, numa dos seus slides, da sua apresentação, você tinha comentado sobre a proteção da parte superior, né? Perfeito. Eu posso fazer um comentário um pouquinho mais detalhado agora. As companhias de água, fornecedoras de água para colocar em caixa d'água, elas fazem o tratamento de água, geralmente com cloreto de sódio, com sulfato, sulfitos, bom, uma série de agentes químicos que fazem o tratamento de água. E eles, em contato com a água, eles vão se desprendendo em forma de vapor. Então, eles atacam por dentro da caixa d'água, o teto mesmo, pela parte interna da caixa d'água. E aquilo que a gente aprendeu na escola, né, a pilha de Faraday, então você tem uma eletrólise, o pH do concreto é alcalino, 11, 12, e quando eu faço essa pilha, essa eletrólise com esses gases, eu vou fazendo a descomatação do concreto, da ferragem, porque o pH cai. Então eu não posso deixar desprotegido. Existem produtos, mas que agridem outra vez, né, o binômio execução e preservação das vidas humanas. Eu posso fazer uma pintura interna com epóxi? Posso. É um produto aceitável. Com um poliuretano? Posso. No teto? Posso. Aceitável. Mas a preferência seria para algum material asfáltico, à base de água. Aí realmente a saúde do instalador está preservada e é um sistema, pelo asfalto ser, outra vez, impermeável a vapores, eu não tenho como fazer a condução dos gases para as estruturas. Legal, obrigado, Rolando. Pergunta da Júlia Brito, especificamente sobre os sistemas de impermeabilização flexíveis. Ela pergunta se existe um intervalo mínimo e máximo de deslocamento para dizer que é flexível ou não, se é flexível ou não, se existe um intervalo para dizer, para determinar qual... Ele não é, vamos dizer assim, especificamente, por exemplo, 0,6 milímetros, 0,4, modo de elasticidade do concreto. Quando o concreto, as movimentações do concreto beiram para o infinito, né? Delta L sobre delta X, isso a gente aprende no banco da escola também. Sim, tem, mas isso não está em norma. Então, qual é o exercício que o fabricante faz? Ele vai determinando isso em laboratório. Até chegar em tantas casas decimais, em milímetros, onde eu possa assegurar uma movimentação mínima para eu ter base técnica suficiente para poder fazer especificação. Então, Júlia, a resposta é: tem, mas a norma não preconiza. Então, quanto maior o módulo, menor a flexibilidade, você tem maior tendência a fissuras, tá? Então, nós sabemos que onde você tem um ganho de flexibilidade por área, eu estou me referindo aos cimentícios, hein? Por favor, aí eu tenho produtos. Se a gente for falar em alongamento, eu tenho produtos com alongamento de 15, 20, 30, 50%. Nos cimentícios é assim que funciona. Então, os de menor módulo a gente usa em áreas onde as movimentações são maiores. Por isso que as argamassas poliméricas a gente coloca em áreas abaixo da linha do solo e as modificadas com resinas termoplásticas em áreas apoiadas e elevadas. Legal, obrigado pela resposta. Bom, uma pergunta aqui do Júlio Franco. Na verdade, ele comenta: parabéns pela apresentação, né? Conteúdo bastante relevante, e ele pergunta aqui sobre quais as etapas que vocês julgam necessárias, essenciais para o bom desenvolvimento do projeto de impermeabilização. Nós temos como linha básica, essa pergunta é muito legal para um projetista, eu sou fabricante, tá? Mas não é porque eu sou fabricante que eu desconheço, senão, minimamente, eu não tenho condição de atender o mercado, né? E tanto é que nós montamos dentro da Vedacity um núcleo de engenharia, que o Edgar faz parte. E obrigado pelas palavras positivas quanto à apresentação.
Tenho certeza que o Edgar também, assim como eu, ficamos aí empaidecidos, tá? E você tem alguns critérios de etapas que o projetista poderia responder melhor do que eu. Mas eu vou falar alguns critérios que nós usamos no nosso núcleo de engenharia, composto por 2 engenheiros civis, um técnico em edificações, uma arquiteta quase formada, ela é estagiária, mas está no último ano, e uma administradora de empresa, que trabalha nesse núcleo de engenharia para poder fazer análise de custo-benefício. Porque com a inflação do jeito que está, com os custos estrangulando o construtor pela goela, então eu acho que é muito fácil para o fabricante falar, usa 10 quilos por metro quadrado. Eu acho que o grande desafio do engenheiro é fazer a melhor relação custo-benefício. Mas eu ainda não respondi a pergunta, eu estou nesse blá, blá, blá aqui, e eu vou tentar responder agora. A gente passa por uma análise, a gente faz um estudo preliminar, nós, no núcleo de engenharia. Então, nós, para fazer uma especificação, um memorial descritivo, uma vez que nós não fazemos projeto, não somos projetistas, mas orientamos, nós fazemos uma reunião de fazer a primeira análise, né? A gente faz a análise preliminar, fazemos a especificação dos materiais, fazemos uma condição de detalhamento de obra, né, que a gente tinha no passado, quando o jornal era escrito, a gente tinha um jogo de 7 erros, né, no jornal que vinha e você ficava marcando 7 erros e tal. A gente tenta ver quais são os detalhamentos onde a gente pode unir execução e produto, e esse é o critério que nós fazemos. Aí nós fazemos um memorial descritivo, onde descrevemos toda a linha de produto, descrevemos passo a passo, inclusive em áreas onde não vai só produto, nós fazemos sobre a regularização, preparação do substrato, ferramentas utilizadas, traços de regularização, esse tipo de coisa que para nós é fundamental. Finalizamos por especificar não só o sistema pelas camadas, mas também pela camada separadora e o tipo de proteção mecânica mais adequado para o sistema. Tá? Espero ter respondido, mais uma vez, dentro daquilo que a gente faz para orientar o projetista e orientar o aplicador, é assim que nós trabalhamos. Legal, obrigado, Rolando. E aí tem uma pergunta para os dois. Queria que vocês comentassem um pouquinho, quando vocês entraram ali naquele momento final, ali nos últimos 10 minutinhos, falando sobre sistemas de wood frame, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre as particularidades do processo de impermeabilização de wood frame. Quais são os sistemas, as tecnologias que são utilizadas, quais são os materiais, né? Bom, basicamente madeira, mas como que é a interface dos sistemas de impermeabilização com Edgar, a madeira? eu sou todo ouvidos, Edgar. E quais os desafios? A bola é tua, Edgar. Se Manda precisar lá, aqui, eu vou dar um socorro outro, mas não vai haver, não. Edgar, a bola é tua. Legal. Obrigado aí pela oportunidade. Basicamente, não tem muita, né, diferença de sistemas convencionais, né? Todos os produtos de impermeabilização que temos hoje no mercado, na sua grande maioria, eles podem ser aplicados numa edificação de madeira, né? Então, desde uma argamassa polimérica em cima de um contrapiso, de uma proteção mecânica, até membranas, né, acrílicas e até mesmo as mantas asfálticas, como a gente mencionou aí na apresentação, para cobertura, podemos utilizar, né, as mantas asfálticas que são autoprotegidas e que funcionam excelente, tem uma durabilidade, né, muito boa também, e é isso, não tem muita diferença das construções convencionais, não. Uhum. Rolando, se quiser complementar alguma coisa em relação à Eu queria complementar a pergunta. Eu posso te apertar um pouquinho, Edgar? Claro, vamos lá. Eu acho que a pessoa que está nos vendo, ela também perguntou o seguinte: por onde eu começo uma obra? Vamos botar um exemplo clássico. Aquela casinha não, né? 210 metros quadrados, um sobrado, uma baita casa. Eu acho que ele perguntou mais ou menos o seguinte: quais são as etapas de estrutura, de acabamento e de cobertura? Penso que foi isso que ele perguntou, Edgar. Não estou querendo passar na frente de quem perguntou, mas eu entendi a pergunta dessa forma. Ele esqueceu um pouco da Imper, porque ele se sentiu satisfeito com a explicação que você deu de Imper, mas ele queria saber mais ou menos o seguinte, acho, né?
Sim. Como é que eu monto uma casa de 210 metros de sobrado de madeira engenheirada? Renato, Legal, você entendeu perfeito. assim também? Foi mais ou menos isso a pergunta? E a interface com sistemas de impermeabilização também, né? Se tem questões, por exemplo, com aplicação de produtos a quente, né? Asfalto quente, junto com a madeira, se pode ter algum tipo de problema nesse tipo de aplicação. Mas, por favor, comente mais sobre o sistema Edgar, fogo amigo, hein? Vamos lá. Legal, obrigado, Rolando. Obrigado por complementar a pergunta. Acho que ficou até mais fácil agora falar um pouco do sistema. Então, uma estrutura, né, uma edificação em madeira, ela vai ter a sua fundação convencional em concreto, né? Então, ali um radier, onde vão ser fixados elementos metálicos que serão levantados, né, os pilares de madeira. Isso no caso de uma estrutura em MLC, que é a madeira laminada colada, né? Ou num caso de wood frame, que são os painéis, né, já pré-fabricados, que se tornam paredes estruturais. Também eles vão ali depositados em cima do radier e são feito a fixação com parabolts, né, com parafusos especiais para concreto. Após isso, tem uma laje, né, normalmente, ou de painel wall, né, que é aquela estrutura com placa cimentícia, com a alma de madeira, ou até mesmo uma estrutura, né, uma estrutura treliçada, com placas de USB de 18 milímetros, e aí em cima dessa placa USB pode ser feito um contrapiso, né, protege a madeira com uma lona, uma camada separadora, é realizado ali um contrapiso de areia e cimento mesmo, e aí sim vem o sistema de impermeabilização por cima. As paredes, normalmente, elas são revestidas com placas de gesso acartonado, né? Então um material que performa muito bem, né, nesse tipo de construção são as membranas acrílicas, né? Ali na apresentação a gente pode até ver um hospital que o Rolando apresentou, as paredes em gesso acartonado e a impermeabilização em membrana acrílica. Em relação à relação madeira e fogo, né, podemos sim aplicar mantas asfálticas a quente, tanto com maçarico, tanto com asfalto também. A madeira ela tem, né, em suas características, principalmente as madeiras de lei, as madeiras mais maciças, uma alta resistência à temperatura, né? Pelo contrário do que a gente imagina, a madeira, apesar de ser um produto combustível, né, ela tem uma resistência sim à temperatura, e aplicando uma temperatura gradativa na madeira, até 200 graus, ela emite gases, né, não combustíveis. Então, emite ali, ela vai perdendo, né, a sua umidade, vai perdendo esses gases que não são combustíveis. Então, até 200 graus é uma temperatura excelente para aplicar, né, a maçarico, que chega muito menos que isso, ou até mesmo com asfalto a quente. Então, em relação à temperatura, a gente também não tem problema nenhum em aplicar manta asfáltica quente. Mas, né, em relação à sustentabilidade, seria muito melhor aplicar uma manta asfáltica aí a frio, né, com esse adesivo elastomérico aí. É uma excelente alternativa. Respondido, e aproveito para já emendar a próxima pergunta. Sobre a pergunta do Sérgio Michelazzo, ele pergunta a respeito do prazo de validade. Acho que a gente pode falar de vida útil também, né, da manta a quente e da manta autoadesiva em uma laje com proteção mecânica, revestimento com piso, contando que a aplicação tenha sido bem feita, né? Como que a gente pode prever aí questões de validade e vida útil, incluindo aí as mantas adesivas. Ele pergunta também como que ficam as emendas nas mantas autoadesivas. Perfeito. Eu vou tentar ver se eu consigo responder por partes, tá? Primeiro, a vida útil de referência, para se chegar na vida útil de projeto, VUR, VUP, tanto para as mantas coladas com asfalto oxidado, quanto as aderidas com autoadesivo, eu vou cair
na somatória, né? Na somatória de itens que eu tenho que colocar de projeto para chegar na vida útil do projeto. Quanto a materiais, exatamente a mesma. Tá? Então, se eu usar uma camada única colada com adesivo elastomérico, eu posso falar em termos de vida útil de referência, não em termos de vida útil do projeto, né? Porque aí eu vou ter que fazer toda a somatória de itens, né? Como fiscalização, a proteção, enfim, isolação térmica. Aí eu entro numa gama muito grande de itens que vão do projeto à execução para chegar. Mas vamos falar de vida útil de referência. São exatamente as mesmas. Tá? Então, não há um decréscimo. Por exemplo, eu colo com asfalto. Se eu colar uma manta colada com asfalto, eu tenho uma VOR de 20 anos. Vai ser exatamente a mesma do adesivo elastomérico, com uma vantagem. O adesivo elastomérico ele tem desempenho nos ensaios destrutivos muito mais eficientes do que com asfalto oxidado. Por exemplo, quando eu vou fazer uma flexibilidade com uma manta colada com asfalto oxidado, ficado a quente, e dobro a manta a 5 graus positivos, a parte de baixo, que é o asfalto oxidado, trinca. Agora, se eu chegar e pegar o adesivo elastomérico e jogar isso para zero, -5, -10, -15, -20, o adesivo elastomérico fica intacto, tá? Porque eu tenho uma carga de polímero muito mais alta. Asfalto oxidado modificado não tem carga de polímero nenhum, né? É um processo mesmo de passagem de uma corrente de ar em cima de um asfalto de destilação direta de petróleo. Então, quando eu uso polímero numa carga tão alta, eu tenho um sistema melhor. Então, eu não queria usar muito adjetivo, tanto é que eu dei números, né? Porque engenharia civil é uma ciência que não admite adjetivo, né? Então, a gente sempre tem que cuidar muito disso. Então, mas eu vou ter que usar um aqui. Tem o desempenho de uma manta tipo 3 ou 4, de asfalto B ou A, é muito mais durável quando você cola com adesivo elastomérico do que com asfalto oxidado ou modificado a quente. Eu não sei se eu respondi, Renato. Eu tentei aí, mas fico à disposição da pessoa que perguntou. Tá? Pergunta respondida. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho nas outras perguntas que tinham chegado um pouquinho antes. Aliás, tem uma aqui, mais uma sobre as mantas aderidas com adesivo, né? Bom, a gente tinha falado ali, né, uma pergunta sobre como ficam as emendas nas mantas aderidas à fibra. Pô, esqueci das emendas. É isso mesmo. Aproveito para emendar uma outra pergunta, um trocadilho, mas como fazer arremates de cantos e ralos também. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Nath Barbosa. Tá. O arremate de cantos, ralos, rodapés e emendas não difere muito. Tanto é que nos 2 vídeos que eu trouxe, eu trouxe uma emenda feita com maçarico, porque o aplicador não abre mão, aquele aplicador do Rio de Janeiro, dessa obra do Rio de Janeiro, ele não abre mão de fazer com maçarico. E eu tenho que conhecer o meu limite de fabricante. Quando o sistema põe o produto em risco no seu desempenho, aí eu grito. Mas quando o tipo de aplicação soma alguma coisa ao meu produto, eu aprendo com o aplicador. Então, quando o aplicador fez aquela sobreposição com maçarico, na emenda com adesivo elastomérico, super ok, legal. Precisa? Não necessariamente. Eu posso fazer a sobreposição com o próprio adesivo elastomérico, eu posso fazer a sobreposição com o próprio adesivo elastomérico e colocar uma faixa de segurança por cima ou fazer com maçarico. Então, os 2 tipos de emendas são aceitáveis. O que eu não posso deixar é a manta fazer emendas de topo. Né? De topo. Ó, eu peguei meu dedo assim, de topo, tá? Eu tenho que ter a sobreposição. No sentido do caimento, é lógico.
Eu acho que agora eu consegui responder, né, Renato? Conseguiu sim. Tem uma pergunta aqui do Everton Rocha sobre o uso do adesivo elastomérico. Ele pergunta, né? O adesivo elastomérico pode ser utilizado em piscinas e lajes acima de 100 metros quadrados? Lógico que sim. Lógico que sim. Todos os testes de arrancamento que nós fizemos, eu ainda não tenho um currículo de obra muito grande, né? Mas a cada mês que passa, a cada dia que passa, o meu volume de adesivo elastomérico é maior. Então, e piscina, se você falar, ô Rolando, você falou que sim, me identifica 5. Não tem, né? Pelos testes de arrancamento, lógico que sim, todos eles superiores aos colados com maçarico e com asfalto oxidado. Nenhum ficou abaixo de 0,4, 0,5, 0,6 MPa, nenhum. Então, o que eu posso dizer é, sim, eu posso colar uma manta com adesivo elastomérico em piscina, numa extensão de 100 metros, tranquilamente. Legal. Muito obrigado. Bom, a gente está se estendendo aqui, a gente está com muitas perguntas, chegaram muitas perguntas, mas a gente tem que tá chegando isso daqui aqui é minha cachaça, hein? Eu fico aqui até as 2 da manhã. A gente está chegando aqui no final do evento, mas tem uma última pergunta aqui, uma pergunta mais prática, né, do Charles Alexander. Qual que seria a melhor metodologia para reparar descolamento de manta no rodapé de parede? Tá, vamos ver se eu entendi. Por exemplo, a manta descolou no rodapé, né? Então, se eu ainda não pus a proteção mecânica, fácil não. Mais simples, né? Agora, se a impermeabilização já estiver pronta e eu conseguir identificar que houve um descolamento, é mais complicado. Então, vamos supor que eu ainda não entreguei a obra. Eu estou lá, vou começar a fazer a minha fiscalização antes de começar a fazer o teste de água, seja por Holiday Detector, seja por teste de água, uma carga de água, eu noto que houve um destacamento do rodapé na manta. Levando-se em consideração que a aplicação foi excelente, possivelmente a manta está um pouco dura. Um pouco dura sem muito taque. Ela, né? Eu estou correndo até um risco, não sei se a manta foi minha, inclusive, né? Mas eu corro um risco de ter uma manta sem muita pega, sem muito taque, sem muita adesividade. Mas, geralmente, é problema de aplicação. Normalmente, quando eu descolo do rodapé, eu caio, intuitivamente, pego o maçarico, bato o maçarico de novo e colo de novo. Cuidado, essa manta já foi queimada. Eu tirei uma camada dela quando eu fiz a primeira aplicação ao maçarico. Então, havendo um problema de execução, vai ter que se fazer um remendo. E um remendo, cuidado com as sobreposições de remendo, porque eu não posso ter dente. Então, eu tenho que fazer o remendo e um outro manchão sobre o remendo. Essa seria um posicionamento adequado para esse tipo de situação. E se houve um destacamento por algum problema de produto, está naqueles 18%, né? Fiz lá meu diagrama de pizza, seria um vício de produto. Olha, eu adianto aqui, fabricante nenhum quer ter problema em obra e todos nós temos um grau de controle de qualidade muito bom em suas fábricas, tá? Tem que chamar o fabricante de assistência técnica do fabricante, porque a manta tem que ter uma pega mínima necessária para ser aplicada em áreas verticais. Legal, eu acho que eram essas as perguntas. A gente queria agradecer acabou, mais uma vez a sua. Acabou. A gente tem que caminhar para o encerramento. Queria aproveitar então a oportunidade e agradecer em nome do portal AS Web, agradecer a palestra e parabenizar pela sua palestra, pela contribuição aí, tanto sua, Rolando, quanto sua, Edgar. Mais uma vez aí a Vedacity contribuindo aí com o desenvolvimento do nosso público técnico, trazendo mais informações aqui sobre sistemas de impermeabilização, sistemas inovadores de impermeabilização. Pelo que a gente teve aqui de perguntas, foi
público estava bastante engajado, gostou muito aqui do nosso evento. Queria agradecer, então, a participação de você. Rolando, deixa um espaço aí para você se despedir do público. Tá ótimo. Quem agradece a oportunidade sou eu e fico à disposição da CWeb. Nós ficamos vendo o público que frequentou, que entrou, que saiu durante o nosso bate-papo e esse assunto de impermeabilização realmente ele é motivador. Porque o desafio da impermeabilização, quando você está mexendo com elementos que 99% é zero, ou você é 100% ou você é zero, não pode vazar de jeito nenhum. Então, a oportunidade que você nos dá é ímpar. Nós gostaríamos de ter esse tipo de fórum semanalmente, mensalmente, sempre. Então, quem agradece realmente sou eu e fico à disposição para outras oportunidades junto com você, Renato, junto com a Malu, com a CWeb. Nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Rolando. Obrigado, Edgar Ribeiro. Deixo também o espaço para você se despedir do público. Legal, muito obrigado. Gostaria também de agradecer a oportunidade aí da CWeb. Obrigado, Renato, aí, por ter conduzido esse evento aí com tanta maestria. Agradeço o Rolando também aí. Sempre que a gente participa desses eventos juntos, eu acabo aprendendo ainda mais com ele. Um poço de conhecimento esse homem. E agradeço a todos os espectadores aí, agradeço a todos que dedicaram tempo aí para assistir esse evento. E caso tenha alguma dúvida aí, ou até mesmo para fazer um pouco mais amizade e bater um papo, adicionem a gente aí no LinkedIn, procura o Rolando aí, me procura lá, Edgar Ribeiro, Rolando Infante Filho, no LinkedIn, e vamos manter contato aí. Valeu, legal, obrigado. Deixando o nome na tela aí para quem tiver interesse, puder adicionar vocês no LinkedIn, então, só procurar pelo nome que está aparecendo na tela de você, na tela do público aí. Gente, queria agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês. Eu tenho alguns recados finais aqui para passar para o público, mas eu deixo vocês à vontade, peço para vocês desligarem câmera e microfone, que eu vou seguir aqui com alguns recados finais aqui. Mais uma vez, obrigado, Rolando, obrigado, Edgar. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tudo bem, como eu estava falando, então, a gente está seguindo aqui para os recadinhos finais aqui do nosso evento de hoje. Lembrando que as palestras a palestra está sendo gravada, né? Esse evento está sendo gravado, vai ficar disponível a partir de amanhã no portal AECweb, então quem quiser pode acessar. Quem se inscreveu vai receber o link para poder acessar por e-mail. E o QR Code a gente vai divulgar daqui a pouquinho, tanto o link quanto o QR Code, para vocês gerarem um certificado de participação. Antes disso, peço só para responder uma rápida enquete que vai aparecer na tela. Antes de soltar a enquete aqui, eu já queria me despedir de vocês, despedir de vocês que nos acompanharam até aqui, agradecê-los e convidá-los a acompanhar aí a nossa agenda de eventos aqui do portal AECweb, que a gente sempre tem novidades bem interessantes aqui nos nossos webinars e no nosso portal, conteúdos aí para o público técnico de engenharia e de arquitetura. Fico por aqui então, agradeço a participação, respondam a enquete por gentileza, logo depois da enquete a gente divulga o QR Code e o link para gerar o certificado. Fico por aqui, então. Obrigado. Até mais. Até a próxima.